Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você mora numa área irregular da cidade e quer ter os documentos de propriedade no seu nome, quer resolver esse problema, desenrolar essa confusão que existe? Se a sua resposta é sim, então essa live é especialmente para você. Porque aqui hoje eu vou explicar como regularizar o seu imóvel através de um caminho seguro e garantido para você conseguir definitivamente a propriedade do seu terreno. Na live de ontem, conversamos sobre os motivos de por que é importante regularizar o seu imóvel. E posso falar resumidamente aqui das principais vantagens, os benefícios de ter o imóvel regularizado. Você tem segurança jurídica de proprietário efetivo do imóvel, você vai dar mais segurança da propriedade para a sua família, para todos os seus herdeiros. O imóvel é definitivamente seu, não é um direito somente do uso, é um direito de propriedade. Também podemos falar da valorização do imóvel, de poder vender financiado, de poder pedir financiamentos para a reforma da sua casa ou para novas construções. E quando a gente fala em projetos coletivos, regularização de áreas da cidade, qual que é o objetivo da nossa conversa? A gente também pode elencar os benefícios que toda a comunidade vão ter com a regularização. Isso vai depender de cada área, mas são feitos projetos de melhoria da infraestrutura urbana. Então, iluminação pública, energia elétrica, abastecimento de água, pavimentação, questões de segurança, de acessibilidade e até questões ambientais. Se tem algum problema ambiental na área, é dada uma atenção para isso, é feito um projeto, é dada uma solução. Então, toda a comunidade ela acaba se beneficiando, acaba tendo maior poder econômico e passa a ser protagonista na transformação da própria realidade. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Carolina Esteves, arquiteta e urbanista. Eu trabalho na empresa ATL Projetos e Cidades. Nós somos especialistas em projetos de regularização fundiária urbana e de regularização de habitações de forma geral. Nós estamos aqui trazendo esses conteúdos para vocês sobre a REURB, sobre essa nova lei, para que você tenha o conhecimento, para esclarecer mais sobre essa lei, para que todas as pessoas que precisem possam tirar proveito, tirar um benefício e resolver o seu problema, o problema da sua comunidade. Então, antes de falar sobre a lei da REURB, é importante que você consiga identificar quais os casos em que ela pode ser aplicada, em quais situações que a gente pode fazer uma REURB. A área precisa ser um núcleo urbano informal. É uma palavra pomposa para dizer que é uma área onde os moradores não têm documento de propriedade. Então, são áreas de ocupação informal anteriores a 2017, tá? Então, é uma área que tem que estar consolidada antes da lei. Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil de entender situações em que pode se utilizar desta lei. Por exemplo, um loteamento que está consolidado há anos, que foi feito por uma loteadora, mas que não foi finalizado. A gente tem um exemplo aqui em São Leopoldo, o loteamento Nabuco, que é essa situação. O loteamento existe há mais de 40 anos, a loteadora vendeu os lotes, mas não finalizou o processo. Então, os moradores, que a grande maioria pagou pelos lotes, inclusive, não tem o documento de propriedade. E a loteadora não entregou a área com a infraestrutura básica. Como é que eles resolveram, já que eles moram lá há tanto tempo? A comunidade se organizou e financiou, negociou com as entidades a execução da infraestrutura necessária para se morar. Hoje o bairro ele tem tudo, tem água, tem luz, tem energia,
tem iluminação pública, pavimentação. Então a comunidade se organizou ao longo do tempo, já fazem muitos anos, e hoje está consolidado. E os moradores precisam e querem e têm o direito de ter o documento de propriedade. Este é um caso em que pode ser aplicada a REURB. Então é um loteamento que não é uma área pública, é uma área que era de um proprietário, tem um proprietário dessa área original, e que pode ser feita a regularização através da REURB. Outra situação que a gente pode falar também de áreas públicas, também pode ser feita a REURB, em áreas que são da prefeitura, são do governo. São loteamentos que estão consolidados, que as pessoas vivem ali há muitos anos, que estão construídos, tem as casas e tem como comprovar que o morador, né, está ali há bastante tempo, também é possível aplicar a REURB. Outro caso que é possível de aplicar, eu vou dar alguns exemplos, são infinitos, mas para ter uma ideia geral, né, de como que a gente tem feito. Um outro caso que nós temos aqui é uma cooperativa que também há décadas construiu um condomínio com algumas casas, em torno de 50 casas, e era uma área do estado e que foi doada para a cooperativa, foi construído, está consolidado, e as pessoas, os moradores, os proprietários não têm o documento de propriedade. Também pode ser aplicada a REURB. Um outro caso que é bastante comum, como todas, principalmente até nos centros urbanos, as cidades antigamente eram grandes fazendas, e esses donos, herdeiros dessas grandes áreas de terra foram vendendo os pedaços e a cidade foi se construindo. Algumas partes não foram documentadas, não foi feito o projeto, não foi regulamentado esse loteamento, essa venda, e as pessoas, os moradores, não têm os documentos nos seus nomes. Então, este também é um caso que pode ser aplicado a REURB. Caso simples de 10 terrenos, 20 terrenos, onde, por exemplo, um proprietário, seus herdeiros ficaram com os terrenos, né, construíram, estão morando ali, também pode ser aplicada a REURB. Então, de forma bem resumida, você pode ver que diversas situações, diversas origens que ocasionam um problema de documentação e que o morador, que é o proprietário efetivo, não possui o documento, pode ser aplicada a REURB. Isso é uma forma bem completa de abranger diversos problemas de irregularidade das áreas. Então, agora, para começar, eu vou te contar um pouco mais sobre essa nova lei. Tem bastante informação, claro que eu não vou poder falar hoje sobre tudo, porque é bastante extenso, mas para começar a entender, eu vou falar o que eu julgo ser o mais importante. Anota aí o número da lei. É a Lei 13.465 de 2017. É a Lei de Regularização Fundiária Urbana, que ficou conhecida como REURB. O apelido dessa lei ficou REURB. Por isso que a gente fala tanto em a lei da REURB e a nova lei de regularização fundiária. Se você quiser ler a lei, é muito fácil, basta na internet pesquisar sobre a lei da REURB ou colocar o número da lei 13.465, que você vai ter acesso, vai poder ler ela completa, ela está disponível para quem tiver curiosidade, quiser entender mais profundamente sobre como que é o funcionamento de tudo isso, tá bem? Bem, antes desta lei, a iniciativa de regularizar era exclusiva do poder público. As leis anteriores à lei da REURB, a lei de 2017, elas não abriam a possibilidade de iniciar o processo de regularização feito pelo morador. E a partir dessa lei, essa grande vantagem começa a virar uma realidade, porque as pessoas que mais precisam, que sentem na pele a necessidade de ter a documentação do seu imóvel, é que podem solicitar oficialmente para a prefeitura que seja feita uma regularização fundiária do bairro.
Isso é uma mudança significativa que coloca nas mãos também da sociedade de resolver esses problemas. É um problema que atinge 50% das pessoas do nosso país. Então, apesar, é um processo que ele era muito burocrático. Então, muitas vezes não se conseguia resolver porque era muito difícil de conseguir atender todos os requisitos das legislações. Então, o processo agora ele simplificou e colocou na mão do morador também a possibilidade de iniciar o processo. A prefeitura, o poder público, pode continuar dando início a processo de regularização ou agora é só com o morador, só com a comunidade? Não, o poder público pode sim, continua tendo o poder da iniciativa. O Ministério Público, os órgãos que já podiam dar início antes continuam podendo. A questão é que os moradores, a comunidade, a associação de moradores, a associação de bairro pode dar início ao processo. Então, passa a ter o poder de mudar a própria realidade. A outra grande vantagem da lei é a desburocratização. E isso faz com que, como é que eu vou explicar? Anterior a essa lei, o processo devia passar por diversos órgãos para ser aprovado. Então, isso fazia com que eram anos, 10 anos, 20 anos para regularizar uma área. Agora não, agora o processo ele está simplificado porque a aprovação é feita exclusivamente pela prefeitura e pelo órgão ambiental que existe no município. Então, reduziu os passos de aprovação do projeto. Quando eu falo aprovação, quando a gente fala, né, os técnicos falam em aprovação de projeto na prefeitura ou no meio ambiente, a gente não está falando em uma aprovação a partir de uma vontade. A prefeitura ela não pode aprovar ou não aprovar porque ela quer ou não, dependendo do governo. A aprovação ela é uma aprovação técnica. A lei pede alguns requisitos que precisam ser atendidos e a prefeitura, os técnicos da prefeitura, normalmente é o setor de habitação, avalia esse projeto que é entregue, é um calhamaço de documentos que são entregues e vão verificar se está de acordo com a lei, de acordo com o que é necessário, tem que ter todas as informações para ser possível fazer a aprovação. Aí a prefeitura tem segurança, analisando o documento, de que tem todas as informações necessárias de acordo com a lei. Quando eu falo em aprovação, é neste sentido. Então isso é muito importante e eu friso bastante isso porque tem dado muita dúvida com as pessoas que a gente tem conversado a respeito dessa aprovação. Fica um receio de que a prefeitura pode não querer aprovar. Outra vantagem da lei é que é possível regularizar a área conforme ela está construída. Bom, o que isso quer dizer? O código, o plano diretor da cidade, toda cidade tem uma lei que é o plano diretor. Quase todas as cidades, tem algumas que ainda estão fazendo essa legislação, mas o plano diretor, ele determina como que deve ser a organização da cidade, como que deve ser o tamanho do lote, a rua, o tamanho das edificações. Então ele vai dar várias regras para que seja possível ter uma cidade organizada. Esse é o objetivo, é uma lei muito importante para todos. Não, quem vai construir tem que seguir a legislação. Quem vai lotear uma área, né, de terras tem que seguir a legislação. Mas, no caso de uma área que já está consolidada, como que se faz isso? Como que vai seguir a legislação se a área já está pronta e foi feita muitas vezes, foi ocupada muitas vezes sem projeto? Ou com projetos feitos há anos atrás, há décadas, e que a lei era muito diferente ou nem existia a lei. Bom, a nova lei da REURB, ela especifica que as áreas podem ser regularizadas de acordo com a realidade, conforme construídas. Então, são abertas exceções do plano diretor, tá, das cidades,
e é aceito quando, por exemplo, há alguma questão que não atende o que hoje pede o plano diretor. Isso é uma questão que viabiliza a regularização. Se precisasse, como anteriormente, estar tudo conforme o plano diretor, a maioria das áreas não poderiam ser regularizadas, porque é difícil atender o que pede hoje os planos diretor, áreas que estão ocupadas há muito tempo e ocupadas muitas vezes de uma forma orgânica, de uma forma sem projeto, sem planejamento. O que muitas vezes precisa de adequações? É sempre olhado para o projeto com a intenção de proporcionar para as pessoas, para os moradores, para quem utiliza aquela área da cidade, segurança. Então, questões de segurança muitas vezes são as que fazem precisar de alguma adequação alguma construção, algum ajuste na realidade que existe. Tá bem? Então, agora que a gente já falou um pouco sobre a lei, que vocês já conhecem um pouquinho mais sobre ela, falar tudo aqui é impossível, porque o assunto é bem extenso, a gente vai fazer outras lives falando mais sobre essa lei, mas o que eu quero muito hoje é que vocês saiam daqui sabendo o passo a passo, saber o que é preciso fazer e qual vai ser o caminho a ser percorrido até que você tenha um documento de propriedade no seu nome. Então vamos lá, pode anotar aí se quiser. E o primeiro passo é identificar se realmente este problema, se você não tem um documento de propriedade no seu nome, se os seus vizinhos também não têm. Esse é o primeiro passo. Então, vocês precisam conversar, se reunir, verificar, olha, não temos o documento de propriedade. Mas espera lá, qual é o documento que garante a propriedade? Isso é uma dúvida que eu preciso esclarecer com vocês. Muitos têm contrato de compra e venda, tem algum outro documento, pode pagar o IPTU, né? Isso não garante a propriedade. O documento que garante a propriedade é conhecido como escritura. E o nome dele, o nome correto dele é matrícula do imóvel. É um documento que se consegue no cartório de registro de imóveis da cidade. Tá? Então, com este documento, é possível identificar e ler o texto dele, no corpo dele vai estar dito ali quem é o proprietário e quais são as condições do terreno. Normalmente, e a gente consegue uma matrícula de uma área de terras maior, onde toda a comunidade está instalada. Mas cada caso é um caso, então é preciso identificar primeiro se os vizinhos têm o mesmo problema e ninguém ali tem o documento de propriedade. O segundo passo é verificar se o seu bairro, a sua comunidade possui alguma associação de moradores, associação de bairro, alguma representatividade do coletivo. Se não existir, isso também não é um problema. Pode ser feita uma comissão de moradores para a regularização e que podem organizar o processo e acompanhar do início ao fim. O terceiro passo, tendo verificado esses dois anteriormente, é procurar uma empresa especializada em regularização fundiária para que quem já lidou com essas situações possa auxiliar vocês no entendimento do problema e a indicação, confirmação de que realmente a REURB pode ser utilizada ou se é necessário fazer algum outro tipo de processo. O quarto passo, que é essencial, é verificar o interesse da comunidade. Então, vamos supor que o bairro que você mora tenha em torno de 100 terrenos que estão irregulares. É preciso conversar e ver se os outros moradores também querem ter o documento de propriedade no seu nome, porque o projeto ele é coletivo e não precisam todos os moradores aderir, dificilmente todos conseguem aderir ao projeto de regularização, mas uma grande maioria, né, 50%, 40%, tem que estar querendo regularizar. Por que isso é importante? Porque os custos dos projetos de regularização são dividido. Então, para não ficar, porque senão fica muito oneroso, né? Se somente um quer fazer a regularização. Então, é um trabalho
que ele precisa ser divulgado e mais moradores também têm que querer fazer o processo. Bom, tendo em vista que há o interesse da comunidade, o quinto passo é fazer a instauração da REURB, que é o início do processo de regularização. O que é essa instauração? Movido por um desejo dos moradores, é feito um documento que conta o histórico da área e solicita a instauração, a realização da regularização fundiária para a prefeitura. Então é feita essa solicitação para que aquela área ali que vai ser informado que ali vai ser feito a regularização fundiária. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo, eu digo assim, do início do processo de regularização oficialmente dentro da prefeitura. Do nosso passo a passo, ele é o quinto. O sexto passo, então, é a organização da comunidade. Bom, primeiro a gente identificou anteriormente que há um interesse. Vocês identificaram que há um interesse dos vizinhos, o pessoal quer regularizar. Mas ainda não se sabe como, ainda não tem conhecimento, não se sabe o que vai ser preciso fazer, não tem uma análise técnica da área mais detalhada. Então, essa organização da comunidade passa por um processo de educação. Por exemplo, a nossa empresa, a ATL Projeto de Cidades, faz um processo de educação na comunidade para que todos conheçam, entendam mais sobre a lei e saibam e tenham segurança para poder aderir ao processo. Então, essa é uma etapa bem importante e que ela antecede o início do projeto, porque daí é nessa etapa que a gente vai fazendo as adesões, quem tem interesse vai participando do processo. Feito isto, a gente tem o sétimo passo, que é o início efetivo do projeto, aonde a gente tem 3 etapas que são bem importantes. A primeira é a realização do levantamento topográfico. Uma equipe de topografia vai até o bairro, até a área e faz um levantamento do que existe, tá? Então, a nossa equipe de topografia, por exemplo, ela faz os levantamentos com drone. Então, é um processo bem atual e que agiliza muito o trabalho, é feito muito mais rápido do que dos sistemas convencionais de levantamento topográfico. A equipe vai até o bairro, vai com o drone e ele faz um voo sobre a área e que coleta todos os dados. Isso não quer dizer que eles não precisem coletar alguns dados manualmente também. É feito misto. Muitas vezes tem obstruções das divisas, por exemplo, uma árvore muito alta, né? Aí não consegue identificar a divisa, daí esses pontos eles identificam no local mesmo, de uma forma não tão tecnológica, tá bem? O segundo ponto do projeto que é bem importante, que também é tão importante quanto a topografia, é a entrevista técnico-social. A entrevista técnico-social, essa etapa, ela como é que eu vou dizer para vocês? Ela é o momento onde a socióloga vai até a comunidade. E agora com a pandemia, muitas vezes a gente está fazendo isso, uma parte por telefone e a entrega de documentos presencialmente. Mas a socióloga vai até a comunidade, entrevista os moradores, um por um, para fazer uma relação de titulação, que a gente chama. A gente vai identificar os moradores que vão receber o título de propriedade. Então, aí são necessárias algumas informações e também a entrega de alguns documentos que são necessários para o processo. E para fechar esse sétimo passo de projeto é efetivamente o projeto de regularização fundiária, aonde se pegam as informações lá do levantamento topográfico, se fazem análises, reuniões na prefeitura, se elaboram os projetos todos que forem necessários para que a prefeitura tenha tudo registrado, toda a documentação necessária para formalizar essa área da cidade dentro do plano diretor, efetivamente.
Aqui também acontecem, nessa etapa, os projetos complementares que a gente chama, que são os projetos daí de infraestrutura básica, de pavimentação, de drenagem das águas da chuva, que eu acho que eu não falei lá em cima, mas é um projeto bem importante. A drenagem das águas pluviais, para não ter alagamentos, também é feito nessa etapa o projeto. Projetos de soluções ambientais, o que for necessário projetar, planejar, tem que ser tudo feito nesse 7º passo, que é o projeto, ok? Projeto estando pronto, dando todas as informações, a gente vai para o 8º passo, que é a entrega desse conjunto de documentos para a prefeitura. Então, a prefeitura vai analisar esses dados que foram entregues, essas informações, são feitas novas reuniões. Se faltar alguma informação, se a prefeitura ficou em dúvida de alguma questão, o setor da habitação, o meio ambiente, isso vai sendo um diálogo que não para durante essa fase. A gente fica, os técnicos, né, ficam sempre em contato com a prefeitura para que o processo ele aconteça dentro do prazo que está estimado. A prefeitura analisou, está tudo ok, aprovou o projeto. Aí acontece o 9º passo, que é a emissão da certidão de regularização fundiária. Esse ainda não é um documento de propriedade, esse é um documento que antecede. A prefeitura vai fazer uma relação dos moradores que vão ser titulados, com base naquela informação que a gente entregou lá, levantada pela socióloga, e daí, nessa certidão de regularização fundiária, estão todas as informações para que seja feita a matrícula do imóvel, a escritura, no seu nome, que é o 10º passo, que é o registro de imóveis. O registro de imóveis aparece no final. Como é um registro de imóveis da sua cidade, que emite os documentos de propriedade, então é ele que vai receber essa certidão de regularização fundiária e vai emitir e vai redigir, vai fazer as escrituras, as matrículas individuais para ser entregue para todos os moradores, para ser entregue para você. Esse é o passo a passo, é isso que acontece, todo o processo da REURB, da regularização. Eu espero que você tenha conseguido entender, eu espero ter sido clara e conseguido explicar para você, como é que funciona. Bom, eu separei 3 perguntas aqui para responder, 3 perguntas que são bem comuns aqui do pessoal que a gente conversa diariamente, que eu acho que pode ser uma dúvida sua também, então eu já vou me adiantar aqui, já vou trazer algumas respostas, mas você também pode deixar aqui nos comentários, pode mandar no chat ou pode mandar para o nosso e-mail ou WhatsApp, a gente tem todos os canais de comunicação, pode mandar as suas dúvidas que nós estamos aqui para ajudar a resolver esse problema de irregularidade que existe em tamanhas proporções no nosso país. Independente se quem vai executar o projeto, a gente pode auxiliar vocês a entender, a tirar essas dúvidas. Bom, a primeira pergunta é assim, se toda a comunidade, todos os moradores precisam aderir ao projeto de REURB? Essa é uma pergunta que ela é causada por um receio de que nem todo mundo quer fazer, nem todo mundo tem condições de pagar um processo de regularização, apesar de que os custos não são altos, porque é dividido, né? Então, não é toda a comunidade que precisa, não são todos os moradores. O que acontece? Os moradores que fazem a adesão é que vão receber a titularidade, o título de propriedade. Tá? A gente faz o projeto para toda a área, então se são 200 lotes, é feito o projeto para os 200 lotes, e quem aderiu ao projeto é que vai receber a titulação. Os lotes, os moradores que não puderem participar, os seus lotes vão permanecer no nome do proprietário original. Daí depende quem é, né? Mas vai continuar no nome de quem estava o terreno todo antes, tá? A segunda pergunta, é preciso ter associação de moradores para fazer um processo assim de regularização fundiária urbana? Não é preciso ter uma associação de moradores, pode ser feita uma organização da comunidade, uma comissão de moradores para que acompanhe o processo do início ao fim. É importante ter essa representatividade vindo da própria comunidade para que fiscalize o projeto que está sendo feito, se as etapas estão sendo cumpridas.
e se está tudo acontecendo conforme o combinado. Isso é uma garantia para vocês, né? A outra pergunta é assim: quando o projeto de REURB é entregue para aprovação, a prefeitura pode negar? Se ela pode negar, né? Entreguei o projeto para ser regularizado, a prefeitura vai dizer: não, eu não vou regularizar essa área. Não, isso não. Se for bem feito o processo, como eu vou explicar agora, isso não vai acontecer. Primeiramente, assim, primeiro a gente faz no início de tudo, vocês verem lá, um dos primeiros passos é feito o requerimento de instauração da REURB. A prefeitura é informada do desejo de regularizar no início do processo. E a prefeitura tem um prazo para dizer: ok, tá tudo ok, todas as informações que eu preciso está aqui. E ela só pode negar se a solicitação da comunidade não estiver atendendo ao que pede a legislação. Ou seja, quando não é uma ocupação antiga, se for uma ocupação recente, não dá para fazer uma REURB. Ou quando está tentando se burlar a lei, né? Se utilizar da lei da REURB para fazer, porque é um processo que tem vários benefícios, né? De baixos custos. Então, quando se tenta burlar essa lei para ganhar os benefícios, sendo possível resolver de outra forma legal, por exemplo, eu tenho um terreno e preciso dividir entre meus 4 irmãos, né? Vamos dizer assim, dá para fazer por outro tipo de processo que não caracteriza uma REURB, aí não pode ser aplicado. Então, a prefeitura, ela é lá no início informada. E como nós fazemos, eu vou falar pela nossa atividade, nosso escritório. A gente faz desde o início do projeto, desde antes de começar o projeto, diversas reuniões com a prefeitura, com o setor técnico. A gente apresenta desde o início, as primeiras análises, as primeiras avaliações, porque assim, entendemos que a área que vai ser trabalhada, que vai ser feita a regularização, ela é de responsabilidade da cidade, do administrador da cidade. Então, de uma forma muito respeitosa, toda a ação que a gente toma, a gente conversa, discute e as soluções sempre são tomadas em conjunto, né? Quando o projeto chega para a prefeitura, não é uma surpresa, não é uma novidade para eles. Eles já participaram da construção de todo o projeto de regularização junto com a comunidade, junto com os representantes da comunidade e junto com a nossa equipe técnica. Então, o projeto, desta forma, ele não é negado, não tem como ser negado. Ele está dentro do que pede a legislação, está cumprindo o que pede a lei, então é bem tranquilo, tá bem? Para finalizar, não é uma pergunta, mas eu quero colocar aqui sobre os prazos, né? O prazo de fazer uma REURB. Nós temos realizado projetos que do início das adesões até a entrega da escritura, da matrícula do imóvel, leva de 1 ano e meio a 2 anos. Existe um compromisso que é firmado entre a nossa empresa. É importante, se você contratar outra empresa, também cuidar essas questões. É um compromisso firmado com um contrato individual. Cada morador vai ter um contrato onde vai estar especificado os prazos que vão ser cumpridos. Então, normalmente são 10 meses de projeto, de adesões, projeto técnico-social, topografia, até entrega de tudo na prefeitura. E a prefeitura tem 6 meses para fazer a aprovação do projeto, tá? Depois que saiu da prefeitura, o cartório tem mais 30 dias. Claro que é sempre bom levar em consideração que existem folgas, né? Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas a média é 1 ano e meio, 2 anos para que o processo ele se finalize. Então, comparado a processos anteriores que levavam anos, mais de 10 anos para resolver, isso se resolviam. Esse processo via a lei da REURB, ele é muito mais rápido, né? Ele é muito mais facilitado e garantido de que você consegue ter
desta forma a documentação do terreno no seu nome. Bom, hoje esse era o conteúdo que eu tinha para trazer aqui para vocês. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado da minha explicação e tenham tomado nota de tudo que é preciso fazer para começar a provocar a comunidade, provocar os seus vizinhos para que isso venha acontecer mais cedo ou mais tarde. Estou aqui à disposição de vocês para auxiliar no que for preciso, a nossa equipe também. Nosso escritório é em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. A gente atende todo o estado, estamos nos preparando mais adiante para atender outras comunidades fora aqui no Rio Grande do Sul, mas estamos em várias cidades aqui do estado, até eu vou dizer que estamos em Alegrete, em Alvorada, em Porto Alegre, em Gravataí, em Caxias do Sul, aqui em São Leopoldo, Campo Bom. Bom, a gente está em diversas comunidades, espero não ter esquecido de nenhum lugar. Canoas, a gente está iniciando também. Então, estamos aqui para auxiliar o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades a sair desse número tão assustador de irregularidade. Nosso objetivo é que você tenha bem-estar e segurança com o seu lar. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau!